Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos em mais um comentário de nossa lição bíblica e desta feita o comentarista é o pastor Elienay Cabral e o tema geral do seu comentário é "E o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor". É o tema geral da lição, a qual estaremos estudando no decorrer desse trimestre. Mas nesse momento, queremos trazer o comentário do estudo da lição 1, que tem como tema "O Verbo que se tornou em carne". É o tema da lição que estaremos comentando. O texto áureo diz assim: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade". João capítulo 1 e versículo 14. A verdade prática, a qual é o que será comentado no decorrer da lição, diz assim: o Verbo de Deus inseriu-se na história, assumindo a forma de homem para redimir os pecadores. A leitura bíblica em classe está em João capítulo 1, do versículo 1 ao 14. É onde está alicerçado o comentário da lição de número 1. Podemos ver que neste trimestre estudaremos o Evangelho de João. Em outros tópicos, discutiremos a divindade de Jesus, a obra transformadora do Espírito Santo, os milagres realizados por Jesus, a sua crucificação, morte e ressurreição. Em nossa primeira lição, estaremos analisando um estudo introdutório sobre esse evangelho que o apóstolo João escreveu. Iremos analisar tanto a sua estrutura como também os seus objetivos. Queremos também destacar os objetivos da lição. O primeiro, apresentar as informações introdutórias sobre o Evangelho de João. Segundo, revelar o Senhor Jesus como o Verbo de Deus. Nesse estudo será falado mostrando Jesus como o Verbo de Deus. Terceiro, explicar tanto doutrinariamente como biblicamente a manifestação do Verbo. Nós iremos estudar tanto de forma doutrinária como de forma bíblica. Vamos estudar a manifestação do Verbo. O ponto de motivação que está na lição diz assim: a expressão "o Verbo que se tornou em carne" alude diretamente o versículo 14 de João, no capítulo 1. Esse termo, o Verbo que se tornou em carne. Nesse texto, João descreve nosso Senhor como o Verbo divino que assumiu a forma humana. Trata-se da ligação entre o espiritual e o material. O espiritual fala a questão do Cristo divino e o material em si como sendo humano. O nosso Salvador, ele assumiu a natureza humana com o objetivo de redimir os pecadores. E essa é a mensagem central que o evangelista João ele transmite
em seu evangelho. Observe que o apóstolo João, ele tem como objetivo nesse seu livro, ele tem como objetivo mostrar que Jesus, ele é o verdadeiro Salvador da humanidade, que pode salvar o pecador, que pode redimir os pecadores. Então essa é a mensagem central que o evangelista transmite em seu evangelho. Temos aqui a palavra-chave no comentário, a palavra-chave é encarnação. Aqui vai ser falado sobre a encarnação do Verbo divino. Então podemos ver que neste trimestre vamos estudar o Evangelho de João. Estaremos estudando esse Evangelho tão sublime, esse Evangelho que para nós é um Evangelho impactante, que fala sobre muitas questões que envolvem a divindade de Cristo, como também a sua humanidade. Em comparação com os outros 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, o de João destaca-se especialmente por centrar-se no ministério de Jesus em Jerusalém. Observe que o apóstolo João, ele destaca-se especialmente por ter como centralidade o ministério de Jesus em Jerusalém. E o autor deste evangelho é o apóstolo João. Redigiu este valioso documento com a intenção de revelar a singularidade da natureza divina do nosso Senhor e, ao mesmo tempo, encorajar a fé dos seus discípulos, e que possamos também ser fortalecidos e inspirados na nossa fé em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Pois bem, agora vamos aos tópicos de nossa lição. O primeiro tópico fala sobre o Evangelho de João. Esse primeiro tópico vai mostrar a autoria e como também a data que foi escrito esse Evangelho. O apóstolo João é o autor do Evangelho que leva o seu nome. A confirmação da sua autoria encontra-se no próprio texto, em João capítulo 21. Você pode fazer esta leitura, está em João capítulo 21, do versículo 20 ao versículo 24. E também nos escritos dos denominados pais da igreja. Até propriamente os pais da igreja confirmam que esse evangelho foi escrito propriamente por João. Admite-se que tenha sido escrito entre os anos 80 e 90 depois de Cristo. Então, de acordo com os estudiosos, o Evangelho de João apresenta uma doutrina genuína sobre a divindade de Jesus Cristo. Assim, as expressões verbo divino e a palavra que se fez carne, observe essas expressões que é mostrado no comentário do evangelista João em seu livro, em seu evangelho. Observe as expressões verbo divino e a palavra que se fez carne. São de grande importância neste quarto evangelho, essas expressões. O segundo ponto do primeiro tópico diz assim: o propósito do evangelho. Qual é o propósito desse evangelho? Para que ele foi escrito? O comentarista, ele menciona o propósito do evangelho de João, mostrando para que, de fato, foi escrito esse evangelho. O evangelho de João tem como um de seus propósitos levar o leitor a crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus,
e, ao crer, encontrar a vida em seu nome. Não é por acaso que os especialistas referem-se à primeira parte do primeiro capítulo como o prólogo de João, ou seja, a apresentação desse evangelho. A apresentação desse evangelho começa do capítulo 1 de João, do versículo 1 ao versículo 14, que neste trecho o apóstolo apresenta Jesus como o Filho enviado de Deus ao mundo para fazer parte da história. Assim sendo, o Logos, essa palavra grega, Logos, é a palavra grega que o apóstolo João já coloca, começando o seu evangelho, o Logos, o verbo, que significa palavra encarnada. Temos essa palavra verbo, e a palavra verbo no grego é logos, que é a palavra encarnada. Ou seja, o próprio Cristo é a palavra encarnada. O próprio Cristo é o verbo divino. O terceiro ponto fala sobre a natureza de Jesus. Observe que o terceiro ponto destaca, mencionando, falando um pouco sobre a natureza de Jesus. Apesar de o Evangelho de João sublinhar de forma clara a dimensão divina de Jesus, o apóstolo também aborda a sua natureza humana. João fala tanto da natureza divina de Cristo, como também da sua natureza humana. E neste sentido, o Evangelho não só realça a divindade de Jesus como Filho de Deus, mas também discute a sua humanidade por meio da morte expiatória do nosso Senhor em favor dos pecados da humanidade. Em João, tanto a divindade quanto a humanidade de Jesus são afirmadas. Observe que nesse Evangelho de João, ele afirma tanto a divindade de Cristo, como também a sua humanidade. No trimestre passado, nós estudamos sobre essa questão, falando sobre a divindade de Cristo e como também a humanidade de Cristo. A conclusão do primeiro tópico podemos ver assim: o Evangelho de João foi redigido com o propósito de nos fazer crer que Jesus é o Verbo divino e, por consequência, temos vida nele. Agora vamos ao segundo tópico de nossa lição, que diz assim: Jesus, o Verbo de Deus. O segundo tópico fala de Jesus como sendo o Verbo de Deus. O primeiro ponto diz assim: a revelação que ultrapassa o passado. Quando o apóstolo João redigiu a introdução do primeiro capítulo do seu evangelho, no princípio era o verbo, que está no versículo 1, João ele começa o seu evangelho com essas palavras: no princípio era o verbo. É provável que tenha como referência Gênesis capítulo 1 e versículo 1. Esse primeiro versículo do Evangelho mostra que o Verbo é Deus, no princípio, possuindo assim uma existência infinita, ou seja, não tem começo nem fim. Assim, muito além do passado, desde o princípio, o Verbo já existia com Deus. É isso que João quer mostrar e confirmar em seu Evangelho, que desde o princípio o Verbo já existia com Deus, estava com Deus e é Deus. João procura confirmar de forma plena, de forma exata, que o Verbo já existia com Deus.
alguns tipos de seitas que dizem que Jesus foi criado, que Jesus foi formado. Isso é heresia. Nós cremos, de acordo com a Bíblia, que desde o princípio o Verbo já existia com Deus, estava com Deus e é Deus. O segundo ponto fala sobre a natureza fundamental do Verbo. Observe, tal como Deus é eterno, também o Verbo o é. Assim como Deus é eterno, também o Verbo o é. Deus é eterno e seu Filho Jesus também é eterno. O comentarista procurou frisar isso. E mais adiante, em Apocalipse, o apóstolo João também descreve o Verbo como o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor, que é, que era, que há de vir o Todo-Poderoso. Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Assim, conforme o seu evangelho, o evangelista, ele apresenta Jesus como o Logos de Deus, a palavra encarnada que habita entre os homens. Portanto, enquanto Verbo encarnado, Jesus é reconhecido por muitos e adorado como Deus. Jesus, ele é Deus. Jesus, ele é o próprio Deus. Já estudamos esse tema, mostrando que Jesus, ele é Deus. Então, o Verbo encarnado, Jesus, ele é reconhecido por muitos, ele é reconhecido por nós. E nós adoramos a Jesus, adorado como Deus. O terceiro ponto vai explicar a questão dessa frase, desse versículo que João diz: no princípio era o Verbo, em João capítulo 1, versículo 1. Conforme já referimos, no grego do Novo Testamento, a palavra que se traduz por verbo é logos. Observe isso. A palavra que se traduz por verbo é logos e significa palavra. O conceito de logos traz consigo a noção de expressão tanto da razão quanto da linguagem. E nesse sentido, a forma mais adequada de compreender este termo relaciona-se com as maneiras pelas quais Deus se manifesta ao ser humano. Assim, o conceito mais apropriado para logos encontra-se em Jesus, que representa a expressão da divindade, a revelação de Deus. Jesus é o próprio Verbo, Jesus é o Logos divino. Jesus é a palavra. É isso que o comentarista frisa aqui no terceiro ponto. No princípio era o Verbo. O Verbo é Logos e significa palavra. Queremos aqui deixar a conclusão do segundo tópico. O Evangelho de João retrata Jesus como o Verbo divino que se fez presente na história. Então, Jesus é o Verbo divino e ele se fez presente na história. Agora vamos ao terceiro tópico, falando sobre a encarnação do Verbo. Aqui no terceiro tópico, o comentarista, ele destaca nesse comentário do tópico 3, falando da encarnação do Verbo. Primeiro, a manifestação do Verbo e a luz do mundo. João identifica Jesus como criador de todas as coisas. João, ele identifica Jesus, ele fala de Jesus como o criador de todas as coisas, mediado pelo Pai através do poder da sua palavra. Está ali no versículo 2,
e versículo 3. A seguir, João ele faz uma distinção entre luz e trevas. João ele procura fazer ali um tipo de distinção entre luz e trevas, lá no versículo 4 e versículo 5. Pois bem, então vamos entender. As trevas simbolizam a obscuridade espiritual provocada pelo pecado. Quando falamos de trevas, nós lembramos também do pecado. Nós lembramos também de um mundo obscuro, de um mundo de trevas, sem Deus. E aqui João faz esta distinção. As trevas simbolizam a obscuridade espiritual provocada pelo pecado. No entanto, Deus enviou João Batista para testemunhar e proclamar sobre a luz, que está no versículo 6 ao 8. João Batista testemunhando e proclamando sobre a luz. Vamos ler aqui no versículo 6 e 8, João testemunhando sobre a luz, que diz assim: Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Então observamos aqui que Deus enviou João Batista para testemunhar e proclamar sobre a luz. A verdadeira luz que João está proclamando é Cristo. A verdadeira luz é Cristo. O próprio Jesus, ele disse que ele era a luz do mundo. Então, a verdadeira luz é Cristo, que foi anunciado por João Batista, mas que os homens decidiram rejeitar. Aí você lê o versículo 9 ao 12, que observamos ali que Jesus ele veio para o povo de Israel e podemos notar que o povo em si o rejeitou. Então, os homens decidiram rejeitar. O segundo ponto diz assim: o privilégio de nos tornarmos filhos de Deus. Agora vamos falar sobre o privilégio de nos tornarmos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus a partir de quando nos arrependemos, nos tornamos filhos de Deus, a partir de quando aceitamos Jesus como Salvador. Enquanto Israel rejeitou a bênção da salvação através da obra do Calvário, observe que Israel rejeitou esse plano de salvação. Israel rejeitou a bênção da salvação. Deus ofereceu a todas as pessoas, independentemente da sua raça, etnia ou língua, a oportunidade de se tornarem filhos de Deus pela fé no nome de Jesus. Então Deus, ele ofereceu a todas as pessoas, independentemente de raça, de etnia ou língua. Deus deu a oportunidade de que essas pessoas se tornassem filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Tanto os judeus quanto aos gentios, a luz manifestou-se para revelar o plano divino de redenção a toda a humanidade. Assim, aos gentios foi assegurada uma herança de filiação divina através do amor do Pai. 1 João capítulo 3, versículo 1, fala sobre isso. Portanto, como crentes em Cristo, nós temos o privilégio. Qual é esse privilégio? Como crentes em Cristo, nós temos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Há vários apóstolos que falam sobre isso. O apóstolo Paulo também fala sobre essa questão de
que somos chamados de filhos de Deus. Que dádiva nós temos, que dádiva Deus nos dá esse privilégio de nos tornar filho de Deus. O terceiro ponto, para terminarmos, fala sobre a manifestação e a habitação do Verbo. Observe que esse terceiro ponto é muito interessante e é muito importante para o nosso entendimento. Vamos ler. A frase "o Verbo se fez carne" sugere a humanização de Deus. Aqui demonstra que Deus esvaziou-se da sua glória, que é chamado no grego kenosis. Deus esvaziou-se da sua glória e esteve conosco. O apóstolo Paulo fala sobre isso na carta aos Filipenses. Então a frase "o Verbo se fez carne" sugere a humanização de Deus, que passou a viver entre os homens. Deus passou a viver entre os homens. Como? Em sua humanização. O termo verbo possui uma conotação muito mais rica e profunda do que qualquer conceito filosófico. Deus entrou na história. É importante também notar a expressão "e habitou entre nós". João usa essa expressão, "e habitou entre nós". No texto grego, no texto original, essa expressão indica que o Verbo armou seu tabernáculo ou tenda entre nós. É isso que João está mostrando, que o Verbo armou seu tabernáculo ou tenda entre nós. Antes, Deus habitava numa tenda montada pelo povo, lá no Antigo Testamento. Deus habitava numa tenda montada pelo povo. Agora, de acordo com as palavras do evangelista João, Deus reside entre nós. Deus está residindo conosco. Ele reside entre nós, representando a manifestação plena da presença divina no mundo. Então vemos aqui que Deus habita entre nós, como é falado aqui no ponto 3. Que dádiva nós temos em saber que Deus, ele reside entre nós. É uma forma de representar a sua manifestação, é a manifestação plena da sua presença divina neste mundo. E para concluir, o terceiro tópico, por meio da manifestação do Verbo de Deus, à luz do mundo, temos a bênção de sermos considerados filhos de Deus. E queremos ler aqui a conclusão desta lição para terminarmos o estudo desse comentário. Observe aí na conclusão que diz assim: nesta lição, tivemos a oportunidade de iniciar o estudo no Evangelho de João, mostrar sua relevância e o seu objetivo na vida da igreja. Observamos que a revelação sensível de Deus e a sua intervenção na história tornam o Evangelho de João uma obra única no Novo Testamento. Em João, entendemos que a encarnação do Verbo trouxe luz plena àqueles que crescem. Assim, através da fé em Jesus, somos denominados e feitos filhos de Deus. Bendito é o nome do Senhor para todos sempre. Que você venha estar guardando essa palavra em teu coração e que possamos estar meditando a cada momento na palavra de Deus para a glória de Deus. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.